esse questionário ele foi muito utilizado na área da saúde, para enfermeiros e médicos que trabalham diretamente com pessoas. É bem interessante. Leiam depois os artigos para que vocês possam ter uma percepção do uso do questionário. O questionário está estruturado também assim, via eletrônica e via impressa, vocês têm acesso a esse material, faz parte do curso. Lembre-se sempre do enunciado, já está pronto, mostrando a condição da resposta. Pode ver que eles são muito semelhantes em relação a estruturado desta forma. Percebam que não há nem necessidade de deixar numeradas as questões, não tem problema nenhum isso, desde que siga os critérios. Estruturei o meu questionário de acordo com o documento original, então eu desenvolvo na tabela. Vocês vão ver que está separado por grupo de questões, porque o próprio questionário diz assim. Existe 6 questões que estão associadas ao burnout pessoal, existe 7 itens, 7 perguntas que está associado ao burnout, associado ao ambiente de trabalho, que é profissional, e existe esse grupo de perguntas correspondente a 6 perguntas ao burnout com o cliente, com o paciente, com as pessoas. Eles estão agrupados assim. No formulário, vocês vão ver que não tem essa separação, está tudo corrido. É aquilo que eu sempre falo para vocês. O respondente, ele não vai saber do que se trata, se é pessoal ou profissional, está tudo junto. Fechando aqui o formulário, nós temos, então, o questionário estruturado para vocês. Da mesma forma, vocês vão pegar a resposta do formulário, vão ler pergunta por pergunta e vão perceber que, pergunta 1, tantas pessoas responderam o item 1, tantas pessoas responderam o item 2, tantas pessoas o item 3 e assim por diante, preenchendo e vai aparecendo para vocês os resultados automaticamente, certo? Tudo pronto. O único trabalho é fazer esse preenchimento aqui, pegando as respostas, os dados do questionário, do formulário, e vão colocando aqui. Questão 2, uma pessoa respondeu o item 1, 2 pessoas o item 2, e assim sucessivamente, tá certo? Bom, a mesma estrutura, então não preciso ficar focando aqui para vocês. O questionário, ele tem uma interpretação um pouco diferente, uma numeração diferente, de 0 a 24,9 é baixo, de 25 a 49,9 é moderado, de 50 a 74,9 é alto, 75 a 100 é muito alto, ok? Então, aqui nós temos a avaliação dessas respostas, então, nós temos aqui a colocação, né, de todos os dados, já gerou um percentual para vocês saberem a representação em percentual, ou a relevância individual para vocês analisarem pergunta por pergunta, e a média e outros fatores estatísticos que é importante. Está tudo pronto, não precisa se preocupar. O que vocês têm que aprender é compreender aqui o resultado final, que já vai sair pronto para vocês, ok? Então, observando a tabela, burnout pessoal, 40, olhando aqui o índice 40, qual é o índice aqui que vocês têm de resposta? Moderado, ou burnout profissional que deu o índice 50, qual é a resposta olhando no critério de avaliação? Alto. E o burnout relacionado ao cliente? Também moderado. Moderado, porque está dentro desse intervalo de 25 a 49, 36 está aqui nesse índice moderado, ok? Mas, Paulo, a gente pode compreender que o profissional está no limitoide do alto, mas pelos outros dois serem moderados, mas com uma tendência está mais perto do alto que do baixo, a gente pode considerar alto, então, todos, tá? Na interpretação. Seguindo a escala, a interpretação do resultado, você tem que seguir a escala. Mesmo que você observe que existe uma tendência, você não pode alterar aqui a interpretação da escala. Isso é muito. A minha interpretação pode ir para um viés do alto, trabalhar com o alto. Isso, por quê? Por que isso é importante? Porque nós vamos trabalhar com a prevenção. Exatamente. Então, se a minha interpretação, se vocês olharem aqui os resultados, já está moderado indo para o alto está quase chegando no muito alto. A interpretação vai ajudar vocês a fazer uma intervenção mais assertiva. Exatamente. Ok? Lá no plano de ação, que vocês vão aprender a fazer depois, já coloca intervenções mais focadas para diminuir isso. Exatamente. Só para vocês verem aqui, eu vou desfazer aqui a fórmula, vou colocar um índice muito alto, vou colocar 75 a 100, então eu vou colocar 80. Olha só quando está muito alto, o que aparece aqui para vocês? A intervenção imediata. Então, se a média apareceu aqui para vocês
muito alto, já fica vermelho e já aparece uma intervenção imediata. Qual a intervenção mais adequada aqui? Vai fazer atendimento clínico, não tem muito o que fazer. A pessoa já está num... Burnout já é perigoso. Já é esgotado, já está no viés do adoecimento, ok? Ó, pode ver, eu mudei aqui a escala, intervenção imediata, já dá um sinal para vocês. Então está bem montada a tabela, para que vocês possam já ter ali a percepção e fazer a interpretação dos dados, tá certo? De acordo com o próprio índice aqui, que o próprio questionário te indica, né, você a ter esses resultados. Ok. A tabela, eu sei que tem bastante número, às vezes assusta, principalmente no primeiro dia, mas ela serve de apoio. Vocês vão manusear, então, como eu já falei, esse lado, onde tem os números inteiros, daqui, da coluna G até o final, já saem os resultados para vocês. Professor, apareceu aqui no burnout pessoal a média 2,6. Por que lá está 40? Porque eu tive que converter este valor de todas as médias individuais para chegar na mesma proporção da escala do questionário. Então, tem uma fórmula aqui por trás disso, certo? Foi testada, está tudo certinho, para que vocês possam, né, ter aqui uma ideia. Ó, vou colocar aqui o índice baixo, 24. Ó, já aparece para vocês, baixo nível. Olha o tamanho da fórmula que tem aqui. Ó. É isto. Aqui nós temos a apresentação dos questionários complementares. Eu falei hoje do estresse percebido, a escala do estresse percebido, o questionário sobre qualidade de vida, sobre assédio, e apresentando agora, por fim, o questionário chamado inventário de burnout. Então, é um questionário com 19 itens que mede o grau de burnout em diferentes áreas da vida do indivíduo. Esgotamento pessoal, profissional e atendimento ao cliente, como nós vimos na tabela. Já está separado, inclusive, aqui o grupo de questões que abordam esse tipo de aspecto específico, pessoal, profissional ou atendimento ao cliente. Ok. Os questionários eu já apresentei para vocês, os formulários, formulário estresse percebido, formulário WHO e OL, que é sobre qualidade de vida, os atos negativos, que é conhecido como NAQR, e o CBI, que é Inventário Copenhague de Burnout. Esses questionários, além do PROART, que é o questionário de protocolo de avaliação dos riscos psicossociais, aquele vocês têm que aplicar nas empresas como se fosse um processo obrigatório, não dá para aplicar só esse, tem que aplicar aquele principalmente, e esses outros são complementos. Então, vocês viram no módulo 3, 5 questionários, desde o PROART, que avalia os riscos psicossociais, complementando pelo estresse, pela qualidade de vida, pelo assédio e pelo burnout, ok? E o questionário socioeconômico junto com o questionário, que na verdade não é um questionário, é a resolução 466, que é o termo de consentimento. O colaborador, ele tem que consentir fazer parte dessa pesquisa aqui dos 5 questionários que vocês vão aplicar na empresa, se for o caso, ok? Não esqueçam do termo de consentimento. Lembrando, como eu mencionei no primeiro dia de aula do módulo 3, geralmente o questionário socioeconômico já vem acompanhado com o termo de consentimento. Termo de consentimento, questionário socioeconômico, riscos psicossociais, estresse percebido, qualidade de vida, atos negativos e o burnout. Numa sequência, também pode ser utilizado um único formulário. Eu passei para vocês os formulários separados para que fique didaticamente apresentado para vocês entenderem, para não confundir, é evidente, mas vocês têm todos esses questionários prontos para que vocês possam iniciar aí o trabalho de vocês em relação à assistência especializada em avaliar os riscos psicossociais. A ideia é que vocês saiam daqui, o certificado de vocês é gestor dos riscos psicossociais, vocês têm que saber fazer tudo isso, tá certo? Por isso que as atividades que eu passo para vocês é para que vocês aprofundem na teoria, vocês desenvolvam ali um simulado para que possam ler o questionário e, observando aqui o questionário, já, a empresa está passando por um assédio, temos que tomar medidas mais ali incisivas para que a empresa não entre numa condição no nível alto, e por aí vai. Tá? Nesse sentido, e ajuda, né, a esse entendimento em relação à interpretação dos dados, tá certo? Não se preocupem com esses índices aqui que saem diretamente na tabela para vocês, se preocupem na interpretação. E é evidente que, olhando
esta coluna L já é um resultado onde aparece o maior índice de relevância daquela questão, aí vocês podem fazer as devidas intervenções individuais e planos de ação individual para essas questões que têm um índice maior de relevância. Isso é importante, e depois a gente vai aprimorando aí essa interpretação de vocês, tá bom? Então, a proposta do módulo 3 era apresentar para vocês esses questionários de apoio, o questionário principal, que é o PROART, que é o Protocolo de Avaliação dos Riscos no Ambiente de Trabalho, a Resolução 466, que é o termo de consentimento, o socioeconômico e os outros questionários como complemento, para que vocês realmente façam um trabalho completo dentro da empresa quando for solicitado. Essa planilha, eu vou passar para vocês o link lá no grupo, para que vocês possam manusear ela e trabalhar ela ao longo do curso. No final do curso, eu vou fazer uma planilha pronta para vocês, com base nessa que nós já temos, em branco, com os dados em branco, para que vocês possam ter aqui uma planilha e com o dashboard, né, que eu não apresentei o dashboard, que a gente vai ver no módulo 4, mas é a parte onde é apresentado os gráficos dos resultados desse questionário. Só como exemplo, eu tenho o resultado geral da empresa, e vocês podem trabalhar de diversas formas com gráficos. Aqui eu tenho o resultado do PROART, eu tenho o resultado da escala de estresse percebido, eu tenho o resultado dos domínios lá do ambiente sobre a qualidade de vida, sobre assédio e sobre burnout. Então está tudo aqui. E vocês podem ver que tem os índices de acordo com os índices individuais de cada questionário. Vocês estão conseguindo ver, é mais ou menos nesse sentido, ok? Então é isso.